Olá, galerinha do YouTube! Começando agora a nossa semana de consultinhas. Hoje, segunda-feira, é consulta de quê? De amorzinho. Então, vamos descobrir aqui se tá na hora de tirar seu time de campo aí desta relação, né? Ou se a coisa ainda vai para frente. Então, sejam muito bem-vindos ao Jardim do Tarô, seu lugar de encontro com os arcanos e o seu canal para consultinhas Express. E hoje, nessa consulta, eu quero dizer que é uma consulta de relacionamento amoroso, tá? Então, não faça consulta no sentido de que, eu quero saber se eu devo sair do trabalho, então eu vou fazer essa consulta para ver se termino a relação com meu chefe, se termino uma relação de amizade. Não é uma consulta de amizade, não é uma consulta de dinheirinho, carreira, tá? Então, é só para amorzinho. E aí, vocês que já são inscritos aqui no canal já sabem que a gente precisa fazer uma preparação antes de fazer a consulta. Para quem não é inscrito, aproveita agora para se inscrever, porque é de graça, pessoas. É de graça. E aí o YouTubezinho fica feliz e vai descobrir que esse é o melhor canal de consultas tarológicas que ele tem. E aí, como essa preparaçãozinha? Eu preciso que você deixe as coisas de fora dessa consulta lá fora. Então, eu preciso que você se interiorize, faça um relaxamento, sabe? Respire, pensa na pessoa, se conecta com o seu interior. E aí, quando você fizer isso, faz até de olhos fechados, sabe? Que aí, quando você abrir os olhos, observa qual baralho te chama mais atenção, qual aquele assim que brilha, que salta aos seus olhos. Porque é esse baralho que vai te dar a tua consulta. E aí, quero dizer que estou postando essa consulta aqui, né, nessa segunda-feira, mas você só pode fazer ela hoje de maneira alguma. Essa consulta é válida para quando você precisar dela, para quando ela for, né, importante na sua vida. Então, e isso é diferente dos nossos conselhinhos da semana. O conselho da semana tem a sua vida útil, digamos assim. Então, ó, dá o pause no vídeo para fazer esse relaxamentozinho e eu já vou começando com este primeiro baralhinho. Quero dizer que estou quase boa da tosse. Ainda não muito, sabe? Assim, mas já tá quase, gente. Já tá quase. E aí, olha só. Eu vou embaralhando para quem sorteou esse baralhinho aqui das estrelas. Ai, não falei, né, sobre os baralhos, mas eu coloquei um post lá na comunidade. E esse aqui, olha só, você consegue, ele é da editora Alfabeto, porém, lá no site da editora mesmo, ele já está esgotado. Então, aproveita ali pela Amazon e em sites relacionados, sabe? Porque às vezes, né, pode demorar para ser reimpresso e tudo mais. Esse aqui você consegue da Amazon, vem numa, ai, deixa eu pegar, numa latinha bem bonitinha aqui, ó. Eu gosto de baralhos de latinha, mas aí você consegue pelo link de boinhas. Agora, esse aqui, o Everyday Tarot, ele eu não vi mais disponível nessa versão, né, que é o importado. Porém, a Pavão Branco fez uma versão, né, a gente já tem ele em português, já tem ele produzido aqui, né, a versão nacional. Não é a versão pirata, não. Né, a tradução. Igual esse aqui que você tem, que ele originalmente é de fora. Opa, e tem essa versão aqui pela Alfabeto. Então, assim, eu deixei o link na descrição para esse da editora Pavão. O meu tá aqui em inglês, tá? Se você comprar, você vai notar a diferença por causa disso, tá? O baralho que você adquirir, se você adquirir o baralho lá da Pavão, ele vem em português. Então é isso, pessoas. Vamos começar aqui. Vamos ver aqui. Então, enquanto eu vou embaralhando, se concentra lá na pessoa.
Ok, já vamos aqui dando as observações. Já vamos dando as observações. Vamos ver aí dessa. Olha que coisa. Uhum. Então, olha só. Aqui, não, ai, deixa eu ver logo tudo, né? Não tenho essa perspectiva. Aham, aham, aham. Olha só. Me parece que lá no começo a coisa era bem promissora, assim, tanto para você, aqui é a outra pessoa, tá? Eu vou mostrando as cartinhas ao longo da consulta. Então, lá no começo as coisas eram bem promissoras, tanto tinha uma empolgação da sua parte e uma perspectiva, sabe, assim, de que pensa que essa é a carta do mundo, e aqui representada, né, com o nome de universo. Então pensa assim, ó, encontrei, sabe, uma pessoa para vivenciar comigo as coisas desse mundo, pois bem. Então pensa nessa vibe e pensa que a pessoa, assim, olha, tava super interessada em realmente investir nessa relação, tá? Investir, assim, ó, com tudo e descobrir quem você era, descobrir, né, as coisas novas que vocês poderiam fazer juntos e tudo mais, certo? Lá no começo, a vibe era essa. Hoje, porém, sabe essa pessoa aqui, ó, que queria investir, descobrir e tudo mais, e tá, 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 tá. Hoje ela já não olha com tantos, é, com olhos tão assim apurados para essa relação. É como se houvesse uma certa perda de interesse. Vou pensar em perda de interesse, mas pensa assim, uma coisa diminuiu, tá? Às vezes não é perda, é diminuição. Então, uma coisa assim, é como se tivesse, às vezes, eu entendo que as coisas caem numa rotina, sabe? Não tem mais aquela coisa assim de descobrir, de pensar e tudo mais e tudo mais. E eu vejo aqui um arrependimento da sua parte também. Por que é que este arrependimento está aqui na consulta? Você se arrepende de ter feito alguma coisa, de não ter feito alguma coisa nessa relação, né? Então, observa isso daqui, né? Se realmente existe ou se apenas você resolveu se recolher mais. Viu um certo desinteresse da pessoa, né? Uma diminuição dessa empolgação e você veio aqui né, para um setor mais de observação do que de ação, né? Então ficou mais lá na perspectiva de observar, poxa, como assim, né? Eu achei que a pessoa também estava tão empolgada quanto eu e tudo mais. Então, pensa nessa perspectiva assim de saída, tá? E aí, como é uma leitura coletiva, você vai interpretar, né, para sua situação com base nisso que eu estou te falando a respeito da carta. Então, pensa num arrependimento ou pensa nesse recolhimento com base nas coisas que você, nas coisas, nas atitudes que você vem observando aqui dessa pessoa, tá? Então, é, eu vejo aqui também, aqui nessa carta, eu vejo uma resistência em terminar esse relacionamento, sabe? É como se esse relacionamento fosse algo que ou era muito sólido ou existia uma perspectiva de ser muito sólido. E numa possibilidade de encerrar esse relacionamento, é como se isso fosse quebrado, sabe? Uma coisa assim que é como ter os sonhos quebrados, os planos quebrados. Pensa que a coisa assim desmorona. É essa sensação que vem, sabe, numa possibilidade de um término. Porém, me parece que numa possibilidade de um término, é como se você conseguisse sair aqui desse recolhimento, sabe? Dessa sensação desagradável que você está passando agora, e você começasse a entender, olha só, e aqui, essa carta aqui está falando das coisas, dos prós, né, de encerrar esse relacionamento. Então, assim, você entende, ó, que a coisa acabou, e o que que você vai fazer agora? Você vai pegar essas tacinhas, você não pode mais pegar porque já está derramado. Então, você tem a possibilidade aqui de viver outras coisas, tá? Então, essa carta aqui nos
nos prós de encerrar um relacionamento, é como se você se livrasse dessas sensações, dessas perspectivas desagradáveis e pudesse, sim, observar outras coisas. Não tô falando assim de viver outros relacionamentos, não estou entrando no quê, mas outras coisas. Outras coisas podem ser novos relacionamentos, novas experiências, viagens, projetos, aquilo que você tem ainda para fazer na sua vida. Tá? E parece que é como assim, se isso daqui tivesse tomando muito do seu tempo, sabe, do seu coração, e você não tivesse conseguindo administrar outros âmbitos da sua vida hoje, certo? E aí, é, eu entendo que isso aqui parece uma coisa muito boa, mas às vezes é muito difícil lidar com isso aqui, sabe? Com o rompimento de um sonho, com a desagregação disso daí. Então, a gente tem todo esse panorama aqui para que você avalie com base naquilo que você acha que você pode lidar ou não. E aí vamos entender, tinha essa perspectiva da pessoa, né, de investir e tudo mais, mas eu vejo hoje essa diminuição do interesse, é como se fosse uma coisa menor, sabe? Não tive, esse relacionamento hoje para outra pessoa não fosse tão importante quanto aparentava ser antes. E tem esse recolhimento, você percebe isso daqui, tá? E às vezes é, é melhor a gente realmente encerrar as coisas que não estão dando certo para a gente, no sentido de que tem coisas que acabam trazendo mais malefícios, tem situações que acabam trazendo mais malefícios para a gente do que exatamente benefícios. Então, pese isso aí na sua vida. Essa relação está te trazendo felicidade hoje, não é antes, não é lá no começo, é hoje, tá? Você quer ter uma conversa com essa pessoa para ver o que é que dá para fazer? A gente tem inclusive consulta aqui no canal, tá? Se você quiser ir para outra pergunta, a gente tem consulta. Eu vou tentar lembrar de deixar aqui nos cards. Mas, de todo jeito, fica ali na descrição, tá? Mas aí pensa se você consegue lidar com isso daqui, tá? Porque me parece que esse contra pesa mais do que esse a favor para você hoje, sabe? E às vezes encerrar um relacionamento é um processo, não é uma coisa assim de tirar um band-aid, tá? Então, observa como é que está esse teu relacionamento. Qual é a perspectiva, assim, disso, né, melhorar, entendendo o presente que a gente tem hoje, tá? Mas lembra sempre que a gente não merece ficar em situações, ficar em relacionamentos que não façam bem pra gente, né? A gente quer crescer, a gente quer evoluir, a gente quer construir. Certo? Então veja se essa pessoa pretende somar na sua vida. Certo, pessoas? Enquanto você vê isso, eu vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo para ajudar o nosso canal a ser distribuído pelo YouTube. E desejo para todos vocês que fazem essa consulta que consigam organizar, porque a partir daqui a gente tem informações. E o que é que a gente faz com informações? A gente usa, a gente traça novas metas, novos planejamentos. Então, eu espero que vocês consigam usar essas informações aqui para consertar e para viver o melhor que a vida tem a oferecer para vocês, independentemente de ser acompanhado com uma pessoa que você já está sozinho nesse momento, para ser acompanhado novamente depois, da maneira que for. Certo, pessoas? E aí, agora, eu vou sortear esse baralhinho. Deixa eu dar um pausezinho para eu tossir um pouquinho. Pois é, pessoas. Sim, eu prometo que foi só dessa vez. Prometo. E aí, nossa, esse baralho tá meio escuro hoje. Às vezes a gente tem essa percepção. Então, pessoas, ó, foco aí na pessoa, né? Para a gente ver se é hora de tirar o time de campo. E eu vou focar quem tirou esse baralho. Melhor resposta.
Resposta mais específica possível. Esse baralho é maior. Hum, hum. Esta cartinha, esta cartinha. E vamos ver, vamos ver. É isso. Uhum, uhum. Aham, aham, aham. Mas, minha gente, pois bem, pois bem, pois bem, pois bem. Olha só, parece que é um momento difícil, tanto para você quanto para a outra pessoa, tá? Desculpa. E aí, isso aqui, essas duas cartas aqui, essa carta fala aqui de como era lá no início para você, como era lá no início para a outra pessoa, tá? E quando eu peguei essa carta, eu senti uma vibe, né? Pois bem, essa vibe eu vejo aqui, ó, que lá no início era como se você se desse de. Nossa, tá fazendo um reflexo. Que, como se você desse mais do que a outra pessoa, que a outra pessoa parecia, de certa forma, levar a sério, estar brincando com o relacionamento, tipo assim, não pretendia formalizar a coisa. Então, eu vou dar esses exemplos para que você faça a tradução para a sua situação, mas entenda essa questão assim de compromisso, de solidez, sabe? É como se lá no começo fosse uma coisa bem leve, uma brincadeira para outra pessoa, e você sentisse assim, estava investindo demais numa coisa que não estava lhe dando retorno nessa vibe aqui. Mas aí, se você está nessa consulta, né, para ver se tira o time de campo do relacionamento, porque eu entendo que o relacionamento, né, de alguma forma, vingou. Porém, nossa, é como se hoje essa pessoa estivesse pronta assim para o relacionamento, sabe? É como assim, se ela entendesse que agora a coisa começou. Por que essa coisa começou agora? Porque eu tô vendo assim, ó, que você já tá realmente é cansado, é cansada dessa situação, tá? Aqui na carta do eremita, falando que o seu presente é um presente de quem está assim, em retirada, sabe? É como se você veio fazer essa consulta, mas com a perspectiva assim de que não quer mais isso para a sua vida, ou realmente algo aconteceu aqui que faz com que você se coloque nessa posição assim de saída, de não estar tão acessível. E essa pessoa hoje está aqui, ó, na carta do mago, né, fazendo e acontecendo como se essa situação, né, tipo assim, a pessoa acordou, está namorando, acordou, está num relacionamento, então assim, ou ela teve um clique, alguma coisa assim que disse a ela, ou talvez pega aí as informações para fazer sua tradução, tá? Por isso que eu aconselho a pessoa estar com um caderninho, tá? Porque fica mais fácil dela ir direcionando de acordo com as possibilidades que eu vou trazendo aqui da carta. Mas então essa pessoa assim acordou, estava num relacionamento, ou a iminência de uma coisa acabar fez com que ela acordasse exatamente para este relacionamento. Ai, pois é. Então, é uma situação assim bem que eu vejo que mexe muito com as emoções, sabe? Porque você consegue perceber muito assim essa linha do que aconteceu, né, do que era antes para o que é hoje, embora eu não perceba muita claridade com relação a essa pessoa do que aconteceu antes, sabe? É como se era assim mesmo, tinha que ser assim mesmo, tipo, todos os relacionamentos são assim, e não são todos os relacionamentos que são assim, sabe? Mas
Cada pessoa, né, tem lá a sua cabeça, a sua visão de mundo. E aí, vamos ver aqui, né, o que é que acontece, no que é que tem de prós e de contras em encerrar este relacionamento. De contras, eu vejo assim que você aparentemente começa a se sentir perdido ou perdida aí na sua jornada, na sua vibe, ao finalizar esse relacionamento. E não no sentido de que era só isso que você pensava para a sua vida, mas é como se realmente assim te tirassem algo que você entendia que era fundamental. Assim, não é fundamental no sentido de base, sabe, de fundamento. E vamos entender, vamos perceber que nesse baralho especificamente, a representação do louco e a representação da torre são árvores, sabe? Olha só que não parecem, né? É só aquela coisa que a taróloga viu, mas tipo assim, traduza, minha filha. Pois bem, mas aí essa carta aqui trazendo os prós, a torre trazendo os prós, né? E trazendo o que que acontece de bom. Acontece que você tem espaço para crescer, né, numa possibilidade de encerrar esse relacionamento, sabe? É como se você tirasse o que não funciona. Então, isso daí sai da sua vida. Tradicionalmente, a carta da torre, né, tem uma torrezinha e ela está sendo atingida por um raio, ela está sendo quebrada. Tem até um raiozinho aqui. Mas aí pensa, essa árvore, ela teve seu esforço para crescer e aqui ela está numa posição de te dar uma informação a favor desse término, né? A favor do término, que é para você pesar aqui o que é que importa mais, o que significa mais para você. Mas aí ela está aqui nessa posição de te falar a favor. Então, às vezes, as quebras são necessárias para que a gente possa crescer mais, para que a gente possa evoluir mais. E eu sei que isso parece assim muito clichê, mas isso daqui não saiu em outra consulta, não está falando para outras pessoas, está falando para quem sorteou esse baralho aqui, tá? E aí vamos falar aqui com relação a essas árvores. Então, olha essa árvore lá no cantinho, né? Então, aqui tem o pró de que ela pode se desenvolver mais, ela pode crescer mais, ela pode frutificar mais, mas esse contra aqui fala também que é como se você tivesse colocado uma meta na sua vida e essa meta ficasse um pouco mais distante. Então, pensa que você é, teria uma ideia assim, eu gostaria de me casar, ou eu gostaria de ter um filho, ou então é como se essa meta ficasse mais longe para você, sabe? Você começasse a perceber que precisa percorrer mais esse caminho aqui na carta do louco. Então, observa o que é que pesa mais para você. E na possibilidade disso aqui, eu não quero deixar minhas perspectivas, meus planos lá para frente, não. Então, vê aqui este conselho. 5 de bastões. É colocar tudo na mesa, sabe? Então, precisava ADR, precisa da DR. Então, é cada um colocando, precisa de muita maturidade essa DR aqui, tá? Não termina o vídeo agora. Tenha calma, deixa eu explicar como é a DR, viu? Porque senão vão sair daqui dizendo: tá vendo? A metaróloga disse que eu precisava ter uma DR com você. Não é qualquer DR, tá? É uma DR em que as coisas realmente sejam colocadas para fora, no sentido de dizer o que não gosta, o que não quer. É uma DR, assim, digamos, um tanto quanto violentinha, tem nessa vibe. Mas a coisa que aparentemente só funciona quando está tudo, sabe assim, os pingos todos nos is, está tudo assim apresentado. A mesa é essa daqui, você resolve o que é que você faz e a gente resolve o que é que a gente faz, tá? Mas não funciona aqui fazer joguinhos, esconder sentimentos, sabe? Esconder gostos, isso aqui não vai rolar. Então, o que precisa é essa DR, sabe, bem na vibe da realidade mesmo, para conseguir organizar esse relacionamento. Então, né? Então, como é que eu resumiria isso aqui para você, né? Que tivesse essa conversa aqui antes, para que
né? Antes de qualquer coisa, antes vou terminar, não vou terminar mais, me parece que se vocês conseguem ter essa conversa nesse nível, aparentemente a coisa tende a se reorganizar, tá? Uma vez que essa pessoa aqui tem, né, um interesse, hoje, não sei como é que foi antes, né, se no começo do relacionamento, do namoro, do casamento, essa pessoa não estava, assim, muito comprometida, não mas ela tem uma perspectiva, assim, de, de continuar, certo? Então, usa esse conselho e pensa nessas questões aqui, para você ver o que é que pesa mais para você, sabe? Então, porque o baralho, né, o tarô, ele apresenta essas perspectivas que muitas vezes você já tem noção, mas quando a coisa tá aqui plasmada, desenhada, a gente percebe de uma maneira diferente, certo, pessoas? Então, ó, quero desejar a todos que fizeram essa consulta uma, uma reviravolta, né, no bom sentido, que as coisas se organizem no relacionamento de vocês e que se organizem, sim, que de forma que seja o melhor para você e seja o melhor para outra pessoa também. Então, se essa consulta aqui trouxe alguma clareza para a sua vida, eu vou pedir para que você deixa o like aqui nesse vídeo, compartilhe esse vídeo, né? Manda essa consulta para alguém que você gosta que também esteja precisando fazer esta tiragem. E quero dizer que aqui no nosso canal, nossa, a gente tem vários e vários e vários vídeos, muitas consultas que você pode fazer assim, instantaneamente, consultas rápidas, consultas objetivas e principalmente consultas onde, né, a gente traz, a gente não apenas fala, a gente mostra o fulaninho fazendo o negocinho aqui, tá? A gente mostra a cartinha e vocês conseguem observar para onde as coisas estão caminhando. Então, vou dar um pauzinho aqui e já voltei para a gente sortear. Então, pessoas, pensamento aí na relação, pensamento no, na outra pessoa, em vocês dois, vocês duas juntas. Esse baralho é muito fofinho, é muito lindo, o tamanho dele é ótimo. Mas aí, como ele tem esse dourado, que eu esqueci, essa laminação aqui, às vezes ele é um pouco preguentinho para abrir. Ai, gente, mas que coisa. Ó, eu já quero adiantar que vocês estão assim em momentos diferentes, tá? E eu quero dizer que momentos diferentes não quer dizer que sejam pessoas que querem coisas diferentes do relacionamento. Lá no começo poderia ser, sabe? Lá no começo a coisa já não era assim muito igualzinha, não. Então, assim, você pensando em experimentar, conhecer e tudo mais, e a outra pessoa, assim, tem lá a sua rigidez, né? Mas entendendo exatamente o que é que ela quer, para onde é que ela quer ir, então uma perspectiva mais direcionada, sabe? Uma pessoa que tem mais ou regras, né? Nessa questão de que eu não namoro se não for para casar. É, esse negócio de ficar ficando não dá certo, tem que ser um namoro assim, assado, sabe? Então, assim, ou regras ou chatice. Ai, gente, eu falei, pois bem. Mas aí parece assim, ó, que hoje tudo com essa pessoa é um motivo para encrencas.
E você tá querendo isso hoje? Não, você tá numa vibe assim, ó, de se organizar, você tá numa vibe assim, de se cuidar. Então, pensa que você tá numa vibe de ir para frente com as suas coisas. E a outra pessoa fica lá, assim, na vibe da poda, de dizer que, ah, para que isso? Ou, para que isso? Ou, eu não te conheci assim. Ou, então, sempre colocando, assim, empecilhos, sabe? E isso, às vezes, tem a ver com a própria personalidade dessa pessoa. Mas entenda, assim, que são perspectivas bem diferentes, assim, você vivenciando o seu mundo, se descobrindo, é, descobrindo novos hobbies, ou novas coisas que você gosta, ou redescobrindo essas coisas, sabe? A outra pessoa, assim, ó, nesta perspectiva. Pois bem. E aí, vamos lá, em prós e contras de encerrar esse relacionamento, né? Os prós é como se você, assim, chegasse para você um sentimento de que agora consigo descansar. Tipo assim, nossa, fiz tanto, mexi tanto, tentei tanto, então às vezes é até estranho, sabe? Às vezes você até fica com aquela sensação de, poxa, mas não tenho que brigar com ninguém, mas não tenho que explicar coisas para ninguém. Nossa, esse relacionamento é um relacionamento tóxico, pessoas. Porque aqui temos consultinha, tá? Sobre relacionamento tóxico. Então veja se é seu caso, se você precisar fazer essa consulta, tá aqui disponível. Tá? Se for esse o caso, porque, né, é uma consulta coletiva, então, várias situações, uma das possibilidades é que seja um relacionamento tóxico, tá? Mas aí, o que é interessante é essa sensação, assim, de alívio, sabe? Depois de fazer tanto, de mexer tanto, de tanto, porque parece que você explica e a pessoa não entende. Parece que você explica e a pessoa não entende, tá? Porém, a gente tem um contra aqui, né, na perspectiva de encerrar esse relacionamento. Qual é o contra? Você também não sabe lidar assim com a liberdade, sabe? É como se também você sentisse, você fosse sentir uma certa falta assim dessa chatice, dessa rabugice. Gente, desculpa, mas então, como se você fosse sentir falta assim dessa personalidade aqui, dessa pessoa. Então, é como se existissem regras assim dentro do relacionamento, existissem essas discussões, e você já entende que essas discussões fazem parte. Então, apesar de ter essa coisa aqui do alívio e da tranquilidade de que você sabe, não tem que se explicar, não tem que conversar, não tem que todas as coisas, mas também às vezes vem aquela coisa assim, e agora? Sabe? Então, veja, o que é que pesa mais para você? Você saberia lidar com isso? Você saberia lidar com isso? O que seria mais difícil? Então, isso aqui ia ser mais difícil para mim do que isso daqui. Então, é com base nisso daqui que você toma a sua decisão. Porque conselhos existem. Essa carta fala que está precisando encerrar alguns comportamentos, tá? Essa carta fala que está precisando, as coisas precisam ser reerguidas, reorganizadas. Eu poderia pensar que essa carta fala que é assim hora de encerrar um ciclo. Eu posso pensar isso também. Mas observe se para você hoje essa carta está falando que é melhor encerrar um ciclo, ou se essa carta está falando que é preciso podar vários comportamentos aqui, tá? E eu entendo que esses comportamentos aqui são desta pessoa, que quer impor as coisas dela para você, quer impor os, ah, as verdades dela, né? Para você, e você não tá nessa perspectiva, sabe? Você não tá nessa vibe. Então, você consegue manejar isso daqui, sabe? Para que esse alívio aconteça dentro da relação. Então, observe, né, e reflita o que é que o que é que o que é que pesa mais para você hoje, tá? Então, e eu espero que se for realmente uma relação abusiva, que você, né, consiga entender por que é que você se mantém ainda nela e perceber qual é a melhor maneira realmente de sair e de se preservar,
sabe? Porque eu vejo que você está numa perspectiva assim, para ter um momento, para ter um presente tão bom, sabe? Veja se essa interferência não está minando a sua felicidade, tá? Porque a mesma coisa que eu falei numa das consultas aqui, os relacionamentos, eles precisam trazer alegria pra gente. Eles precisam, a gente precisa construir juntos. Quando isso não acontece, quando as coisas estão interferindo na no nosso bem-estar, na nossa felicidade, é de se pensar assim. Então, comece a perceber isso aqui, tentar quebrar esses comportamentos aqui intrusivos, né? Ou ver realmente a possibilidade de, de cortar o próprio relacionamento. Com base nisso daqui. Você acha que aguenta isso daqui? Você acha que isso aqui é algo interessante para você? Então veja tudo o que você já passou, o que você está passando hoje para você conseguir tomar sua decisão. Porque aqui a gente tem orientação. O baralho não toma a própria ação. Ele dá faz com que a gente vislumbre toda a situação para que nós tomemos as nossas próprias decisões. E se ele viesse hoje aqui e dissesse para você, termina teu relacionamento, quem vai terminar ou não é você. Por isso que a gente traz esses elementos aqui, tá? Para que dê mais fundamentação para aquilo que você está querendo e que te dê também armas, que te dê, né, informações para que você tente salvar algo se você ainda quiser. Certo, pessoas? E sabe o que é que eu queria? Eu queria que você deixasse seu like aqui nesse vídeo. Queria sim, queria muito. E outra coisa, se esse vídeo aqui te ajudou, te trouxe esclarecimento, queria que você compartilhasse ele, né? Mandasse ele para alguma pessoa que você acha que também está precisando fazer passar por essa consulta. E lembrando que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Eu sou uma pessoa às vezes desmemoriada, mas eu vou tentar upar ele o mais rápido possível para eu deixar na descrição as consultas que eu comentei aqui, tá? E enquanto isso, queridos, quero agradecer aqui a presença de todos, quero dar boas-vindas a quem está chegando agora, né? Eu vi que algumas pessoas novas estão aparecendo por aí e, né, convidar para vocês participarem aqui todos os dias, né, dos nossos vídeos, consultas grátis de segunda a sexta. Sábado a gente tem uma conversinha sobre algum tópico com relação a crescimento pessoal, crescimento espiritual. Então, meditação, Ho'oponopono, aromaterapia, que a aromaterapia teve nesse sábado. E no domingo a gente tem um conselho para a semana. Inclusive, vocês já assistiram o conselho? Vê aqui na playlist, a gente tem playlists de vários tipos de consultas, de conselhos e de conversinhas. Então, pessoas, agradeço aqui a companhia. Me despeço agora. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.